Meu nome é Arnaldo Ribeiro. Tenho 62 anos e trabalhei por 36 na Estrada de Ferro Central do Brasil, aqui em São José dos Campos. Durante muito tempo, eu achava que minha vida estava nos trilhos. Hoje eu sei que eu estava preso a eles. Eu sempre fui o tipo de ferroviário que não precisava ver o trem para saber que ele vinha. O trilho tem um jeito de falar, de avisar, quase como um coração batendo debaixo da terra. E quando a estação da minha região foi desativada lá no fim dos anos 90, eu sabia que não era o fim dela. Era só silêncio. Silêncio esperando voltar. Depois que me aposentei, eu comecei a fazer ronda por hábito. Velho que não sabe parar. Ia até a estação, uma plataforma pequena tomada pelo mato, bancos apodrecidos e um relógio antigo na parede, parado em 23h48. Sempre em 23h48. Esse detalhe nunca me deixava em paz. Foi numa madrugada de vento forte que tudo aconteceu. Eu estava sozinho, com uma lanterna fraca na mão, observando o mato engolir o trilho. O ar estava pesado, sem chuva, mas úmido, daquele jeito que anuncia mudança. Eu ia embora, mas então eu ouvi. Primeiro, um leve tremor no solo. Depois, o som familiar, profundo, lento, de uma locomotiva respirando antes de avançar. Não era possível. Não havia trem ali há mais de 20 anos. Mas o trilho, ele lembrava. Eu fiquei parado. Não por coragem, mas porque eu sabia o que estava voltando. No fim da linha, onde a vegetação cobre tudo, eu vi uma luz fraca. Não era farol, não era lanterna, era como o brilho de lua refletido em aço molhado. E o som ficou mais forte, como se o trem estivesse realmente se aproximando. Quando ele apareceu, eu quase caí para trás. Era a mesma locomotiva que descarrilhou em 1989. A mesma pintura, o mesmo desgaste, o mesmo número de cabine. Mas havia algo diferente. Ela não tocava o trilho. Ela pairava alguns centímetros acima, como se estivesse presa entre o passado e agora. Os vagões estavam iluminados. Não como luz elétrica, mas como se alguém lá dentro respirasse luz. E os passageiros estavam sentados, imóveis, olhando para frente, sem piscar. A porta do terceiro vagão se abriu lentamente e eu senti o cheiro. Água parada, não de rio, água que ficou presa em silêncio por anos. E então eu ouvi meu nome. Arnaldo, volta pro horário. Foi aí que o medo entrou de verdade. Eu corri como não corria desde os 30 anos, mas o som do trilho veio comigo, como se a linha estivesse colada nas minhas costas. Eu não olhei para trás. Eu sabia que se olhasse não voltava mais. Eu vou te contar agora o que eu nunca contei para ninguém. Na noite do acidente, eu estava de serviço. Era eu quem dava o apito final antes do trem partir. Eu sabia que algo estava errado na curva. Eu tinha sentido no trilho. Mas ninguém escuta um aviso que vem de silêncio. Eu hesitei. Eu falei, mas não o bastante. O trem descarrilhou. Famílias, trabalhadores, crianças, tudo se misturou à terra, à noite, à água que correu pela vala. E o relógio da estação parou em 23h48, o exato minuto em que o ferro gritou. Desde então, em noites de vento forte, eu ouço o trilho me chamando de novo. Mas naquela madrugada, eu não só ouvi, eu vi. A locomotiva voltou pela linha abandonada, mas dessa vez ela vinha rápida. Não como uma lembrança, mas como um aviso. Eu estava já perto da rua, mas parei. Não por coragem, mas porque eu reconheci o som da curva. Era o mesmo som do segundo. O mesmo som da tragédia. E o trem entrou na curva que não existe mais, porque a terra engoliu aquele trecho anos atrás. Mas ele entrou mesmo assim, como se o tempo estivesse dobrando ali. Os vagões se comprimiram uns contra os outros, mas não houve grito, não houve pânico,
Nada humano. Era a memória do acidente sendo repetida, sem carne, sem corpo, só ferro lembrando ferro. Então, eu vi algo que não estava lá em 1989. Uma janela abriu e uma mão saiu. Não uma mão morta, uma mão viva, atual, pedindo, chamando, como se dissesse: agora é você, Arnaldo. Eu gritei e o trem parou. A luz se apagou, o silêncio engoliu tudo. E eu fiquei ali, ouvindo meu próprio coração tentando fugir do peito. Eu voltei para casa andando devagar. Desde aquele dia, quando o vento vira da serra, eu ouço o trilho me chamar de novo. Eu sei o que isso quer dizer. Quando o trem volta, é porque a história ainda não terminou. Esse foi o relato de Arnaldo, ex-ferroviário de São José dos Campos, São Paulo. Às vezes, o passado não quer ser esquecido, ele quer ser repetido. E aí, arrepiei? E você? Se sim, comenta nos comentários e se inscreve no canal e ativa o sininho. No Arrepiei tem vídeos de relatos reais enviados por pessoas reais como você, todos os dias. E até a próxima, se tiver coragem.